Gente, tive um probleminha de conexão aqui, tive que mudar o local. Vocês me desculpem, imprevisto. Mas agora a gente começa pra valer. Então, gente, nos primeiros minutos, antes de dar essa falha aqui na internet, que eu não estava conseguindo abrir o que eu tinha programado para apresentar, a gente estava falando sobre o porquê de profissionais que não são médicos ou que são médicos e não fazem formação em psiquiatria ou que não são psiquiatras ou profissionais de diversas áreas que lidam com saúde mental, qual que é a importância deles também estudarem psicofarmacologia. E aí eu apontei, né, alguns motivos. Dos mais importantes é que a gente atende pessoa que toma medicação, que toma psicofármaco, ou que demanda tomar, ou que demanda parar. Então a clínica, talvez aí como principal motivo. A construção de caso, ou seja, dialogar com profissionais que atendem o mesmo paciente, né? Entender, para a gente poder falar de uma perspectiva crítica, criticar, por exemplo, a medicamentalização, a gente precisa de entender do que a gente está falando, a gente tem que entender a partir de que lógica que o psiquiatra opera na hora de escolher uma medicação e não escolher outra, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui, agora falando mais especificamente dos antidepressivos, que é o seguinte: o nome do título é Escolha do Antidepressivo. Então vamos falar de escolha do antidepressivo. Quando a gente já percebe, né, que aquela pessoa tem uma indicação de iniciar um antidepressivo, ou porque está num quadro, né, um transtorno depressivo maior, ou num quadro de transtorno de ansiedade generalizada, onde a gente também usa antidepressivo para tratar, ou num quadro de toque, né, a gente vai considerar uma série de coisas. Tem outras indicações que eu vou falar mais à frente do uso do antidepressivo, tá? E lembrando, gente, que aqui eu tô falando da perspectiva da psiquiatria da medicina baseada em evidências, tá? A gente pode pensar através de uma outra lógica no sentido de objetivo, de finalidade principal. Na psiquiatria baseada em evidências, em geral, para transtorno depressivo e ansioso, a finalidade seria a remissão de sintoma, né? Então, na perspectiva da evidência. Agora, na perspectiva da psicanálise, poderia ser de apaziguar, moderar o gozo. Então, são vertentes, são princípios éticos distintos. Mas fato é que a gente precisa de falar da evidência para a gente entender como é que o psiquiatra escolhe. E aí, vamos lá. Gente, na hora que a gente vai escolher, então tá definido que a gente vai iniciar um antidepressivo. O que a gente vai olhar? Primeiro, o quadro clínico, né? Tem remédio que é aprovado para transtorno depressivo maior, para depressão, e tem remédio que é aprovado para transtorno de ansiedade generalizada. Às vezes a medicação que é aprovada como antidepressivo para transtorno depressivo, nem todas são aprovadas, por exemplo, para transtorno de ansiedade generalizada. Então não basta ser antidepressivo. Tem que ter evidência que age no toque, por exemplo. Tem alguns antidepressivos que vão agir no toque, vão ter evidência de que melhora o toque, mas não são todos. Importante a gente salientar isso. Então a gente pensa no quadro clínico, né? Outra coisa, a gente vai pensar na segurança, na tolerabilidade e efeitos colaterais. Muito importante, cada classe tem um perfil de efeitos colaterais distintos. E mesmo dentro de uma classe, vai variar de um fármaco para o outro. E também tem uma variação individual. Uma pessoa pode ter náusea com a fluoxetina, com a sertralina, e outra pode não ter, né? E aí, a gente tem que pensar também na hora dessa escolha numa coisa muito importante, que é a resposta prévia, né? Às vezes acontece muito de o paciente chegar reclamando de que já tomou várias medicações diferentes e que nenhuma teve resposta, mas a gente tem que entender se usou pelo período que precisa de usar, né? Como eu disse, muitos antidepressivos precisam de umas 4 semanas aí pra gente ver efeito. A gente tem que entender se usou a dose terapêutica, né? Mas agora chega um paciente dizendo que teve um quadro muito semelhante ao que ele está tendo agora. Usou uma medicação que foi legal, que foi interessante, não teve muito efeito colateral no passado. E aí remitiu, aí retirou a medicação e ele está com um quadro de novo, um quadro muito similar ao quadro anterior. Talvez seja interessante voltar com aquela medicação que fez efeito, em vez de ficar experimentando uma nova medicação que a gente não sabe, né, se vai ter efeito naquela pessoa. Porque aí a gente chega no outro ponto.
a porcentagem de eficácia não é 100%, de eficácia no sentido, deixa eu usar um termo melhor, de resposta terapêutica, não é 100%. Talvez numa pessoa, por exemplo, num quadro depressivo, a fluoxetina não funcione, mas a sertralina funcione. Ah, mas todos os dois são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São, mas pode haver uma variabilidade individual, tá? Agora, não dá pra gente falar que um antidepressivo, né, dentro de uma classe, sertralina e fluoxetina, não tem evidência suficiente pra gente dizer que a sertralina é muito melhor como antidepressivo do que a fluoxetina. Não dá pra gente dizer que o efeito terapêutico dela é muito superior. Não dá, tá? Até porque tem essa variabilidade de pessoa pra pessoa. A gente vai pensar muito no efeito colateral, né? A gente vai ver isso mais pra frente. Vamos pensar em comorbidade. Por exemplo, se a pessoa tem um quadro depressivo, mas também tem um transtorno ansioso generalizado, né? Pensando nessa perspectiva de diagnóstico, talvez seja interessante usar uma medicação que é aprovada para as duas coisas, que aí você evita de adicionar uma segunda medicação. Então, isso é um ponto bem importante, saber de que a gente está falando, de que pessoa a gente está falando, né? Que ela está apresentando de sintoma, de quadro, né? E aí, gente, um outro ponto importante é o seguinte: da gente saber os sintomas específicos de um quadro. Porque, por exemplo, um quadro de transtorno depressivo maior pode manifestar tanto com insônia quanto com hipersonia. E aí, por exemplo, se é um quadro de um transtorno depressivo que tem uma insônia aí que é predominante, que está incomodando muito essa pessoa, talvez seja interessante a gente usar uma medicação que tem um efeito mais sedativo. Por exemplo, a mirtazapina, que é um antidepressivo. Então, tem uma série de coisas que a gente vai avaliar na hora de fazer essa escolha. Repetindo, quadro clínico, segurança, né, no sentido dos efeitos colaterais, custo a gente pensa também. Tem algumas medicações que são disponíveis no SUS, outras não. Tem algumas medicações muito caras, outras com um preço mais ok, né, com preço acessível. Então, a gente tem que pensar nisso também. Não adianta você passar uma medicação maravilhosa de R$300 que a pessoa não possa comprar. Lembrar disso sempre. Super importante, tá bom? E aí, vamos pensar também na idade. A idade vai ser importante pra gente, porque na criança tem algumas medicações que são aprovadas. Talvez não sejam todas do adulto e nem em todas as idades. Tem idades aí específicas que são aprovadas para determinados antidepressivos. E no idoso, por exemplo, tem medicações que têm um perfil de efeito colateral que não é muito legal pro idoso. Porque pode aumentar o risco de queda, né, pode aumentar alguns efeitos colaterais que a gente vai falar mais à frente, como é o caso dos antidepressivos tricíclicos. A gente costuma evitar no idoso. Não é contraindicado completamente, mas a gente evita por conta de aumentar risco de queda, aumentar carga anticolinérgica. Então, por uma série de coisas que eu vou falar mais à frente, a gente evita algumas medicações no idoso e dá preferência a outras, que são mais seguras. A gente tem que pensar em comorbidade clínica. Por exemplo, se é uma pessoa que tem uma doença renal ou uma doença hepática mais grave, uma cirrose, por exemplo, tem medicações que não vão ser muito interessantes por causa do perfil de efeito no fígado ou por causa do efeito do perfil de efeito colateral, perfil de metabolização, né? Se é uma pessoa com uma doença renal crônica, tem medicação que pode vir a prejudicar o rim. E aí, se a gente escolhe usar, a gente vai precisar de observar mais de perto, né? Então, isso tudo vai, de alguma forma, influenciar na nossa escolha, tudo que eu disse aqui. Tá certo? Então, vamos lá. E aí, gente, falando em efeito colateral, importante a gente ressaltar que eles diferem muito de classe para classe, né? Entre os efeitos colaterais mais importantes, no sentido que mais aparecem na clínica a longo prazo, que vão influenciar a adesão, vão ser relacionados ao peso, principalmente o ganho de peso, mas em alguns casos a redução de peso também vai ser importante, né, de alguma forma fazer com que a gente troque a medicação a depender da situação. Outro ponto é a redução da libido, algum tipo de disfunção sexual, tanto no sentido de reduzir libido, quanto no sentido de dificultar ou impedir o orgasmo ou dificultar a ereção. Então, isso também vai ser um ponto que vai influenciar aí e que a gente vai escutar muitas pessoas se queixando, tá bom? Agora,
Tem a classe que eu tinha falado, os antidepressivos tricíclicos, os imaus, que é uma classe que a gente usa pouco, que a gente usava muito antigamente, e a mirtazapina. Então, vamos pensar principalmente tricíclicos e mirtazapina vão ser mais problemáticos em relação ao ganho de peso. Quais que são os tricíclicos? Amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, imipramina. Eles vão, em geral, levar um maior ganho de peso do que, por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou seja, fluoxetina, sertralina, escitalopram, né? E aí, a gente tem os que são menos problemáticos em relação à disfunção sexual e os que são mais problemáticos. Ela é comum, a disfunção sexual ela é comum com a maioria dos antidepressivos, né? Ela pode acontecer com a maioria dos antidepressivos, principalmente com a clomipramina, que é um tipo de tricíclico, e com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Agora, tem alguns fármacos que têm menos probabilidade de causar esses efeitos colaterais, como a bupropiona, por exemplo. Então, a gente precisa de saber tanto o efeito terapêutico quanto o efeito colateral na hora dessa escolha, e muitas vezes, gente, de conversar com o paciente mesmo, né, disso ser assim, talvez seja muito importante para a pessoa dormir, né, talvez seja muito importante para a pessoa não ganhar peso. E aí, quando é muito importante dormir, no caso de um transtorno depressivo ou transtorno ansioso com muita insônia, eu vou querer ressaltar aqui que por mais que a gente possa escolher um antidepressivo para ajudar, tem outras coisas para insônia que a gente precisa de fazer, né? Mas quando a insônia é secundária a um quadro, por exemplo, uma insônia secundária a um quadro de ansiedade, a um quadro depressivo, o próprio tratamento do transtorno de base que está causando essa insônia vai ajudar nessa insônia. Então, nem sempre a gente vai precisar de iniciar uma medicação específica para sono, né? A gente, é claro, pode escolher um antidepressivo que tem como perfil dar uma certa sonolência. Aí a gente pode fazer. E aí, vamos lá. Duração do tratamento. Isso é um ponto que muita gente pergunta. Quanto tempo o tratamento com antidepressivo dura? Depressão tem cura? Né? O quadro de ansiedade vai ter cura? Uma hora eu vou poder parar de usar? Isso depende muito, gente. Em geral, depois que melhora, a literatura fala de pelo menos de 6 a 12 meses aí. Mas isso depende muito da gravidade do quadro, depende muito se a pessoa já teve episódios prévios. Então, isso muitas vezes vai ser uma escolha bem individual, né? Dependendo daquele caso, da história psiquiátrica prévia daquela pessoa, da gravidade dos sintomas prévios. Então, isso é variável, tá certo? Então, vamos lá. E aí, eu tava falando dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que é a classe mais conhecida, né? Porque os representantes são fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina, fluvoxamina, escitalopram. A principal ação deles é inibir o transportador de serotonina, o que geraria acúmulo desse neurotransmissor na fenda sináptica, aumentando sua disponibilidade. Isso, gente, é uma hipótese mais simplista. A coisa parece que é muito mais complexa que isso, mas a princípio a gente tem esse modelo aí do que seria a ação dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São considerados a primeira linha no tratamento do transtorno depressivo maior e de vários transtornos ansiosos. Por que é a primeira linha? Primeiro, porque tem uma resposta aí que parece ser boa, né? Tem um efeito terapêutico interessante, que parece não, né? Que tem evidência científica que diz que tem um efeito antidepressivo, um efeito nos quadros ansiosos. E tem um outro ponto, né, de ser considerado a primeira linha, por conta de segurança. Ele é muito seguro em superdosagem, diferente dos tricíclicos, né, que já vai em superdosagem, pode causar problemas mais graves. Os inibidores seletivos são mais seguros quando a pessoa toma uma dose mais alta, né? Mais toleráveis, efeitos colaterais são mais toleráveis em geral, tá bom? E aí, gente, tem um amplo espectro de uso, né? A gente pode usar no toque, muitos deles são aprovados por toque. A gente pode utilizar no transtorno de ansiedade generalizada, no transtorno disfórico pré-menstrual, no transtorno depressivo maior. Então, tem várias situações onde que a gente usa, né, essa classe de medicação, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Mas a gente também tem os inibidores da recaptação da serotonina e da norepinefrina, que é uma outra classe, que é a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina. O que eles vão fazer? Vão inibir a recaptação da serotonina e da norepinefrina, que é a noradrenalina.
E aí, gente, vão ter uma função bem similar no sentido terapêutico, como antidepressivo, bem similar ao que a gente tinha falado dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Não há evidências, assim, de uma grande superioridade, mas na prática a gente gosta muito da venlafaxina para transtorno depressivo maior. A gente vê uma resposta interessante, tá bom? E não só para o transtorno depressivo, para outros também. E aí, a gente vai ter também os moduladores dos receptores 5-HT2, que eu não vou entrar muito em detalhes, como a trazodona, nefazodona, vortioxetina. Vamos ter os inibidores da monoamina oxidase, que são os IMAOs, que a gente usa muito pouco por conta de efeito colateral, porque ele interage com alguns alimentos e com alguns remédios, com algumas medicações. E a interação alimentar acaba restringindo o uso. A pessoa fica muito limitada, que tem vários alimentos que ela não pode comer, então a gente acaba não prescrevendo na prática. Tem muito efeito colateral também, muito mais do que, por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Tá certo? Agora vamos falar da mirtazapina. A mirtazapina é um antidepressivo bem interessante que tem uma ação que está relacionada ao aumento da atividade noradrenérgica e serotoninérgica central. Mas é por uma via distinta, né? A gente sempre está falando aqui de serotonina, noradrenalina, só que a via com que isso vai ser, né, modificado, aumentado, no sentido de aumentar a atividade, vai ser diferente dos inibidores seletivos, por exemplo, da recaptação de serotonina. A mirtazapina ela é muito tolerável, os efeitos colaterais costumam ser toleráveis, mas pode acontecer a pessoa ficar mais sonolenta, pode ocorrer ganho de peso, tá? É bem frequente essa queixa em relação à mirtazapina. Pode dar boca seca, pode dar constipação intestinal, mas é muito frequente a queixa de sonolência e de ganho de peso. Mas não é em todo mundo. Tudo que eu estiver falando aqui de efeito colateral não é em 100% das pessoas, né? Muito menos que isso. Cada pessoa vai ter, né, uma tolerância maior a uma medicação ou a outra, né? E a depender também do quadro. Como eu disse, uma pessoa que está sofrendo de insônia talvez se beneficie de uma mirtazapina que gere uma sonolência ali, né? Mas uma pessoa que está com uma hipersonia, né, uma sonolência excessiva, talvez não seja legal a gente prescrever. E aí, gente, só pra gente fazer um resuminho aqui de quais são as indicações dos antidepressivos. A gente está falando de transtorno depressivo maior, né, indicado. Transtornos de ansiedade, aí nos transtornos de ansiedade a gente tem transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada. E lembrando, não é todo antidepressivo que vai ter evidência nos transtornos de ansiedade. Cada tipo de transtorno, se a gente está falando de ansiedade social, vão ser alguns antidepressivos. Se a gente está falando de ansiedade generalizada, vão ser alguns antidepressivos, que às vezes coincidem, né? Por exemplo, a sertralina, ela é boa ela tem evidência no transtorno de ansiedade generalizada e no transtorno de pânico, por exemplo. Então, se a pessoa tem sintomatologia dos dois transtornos, talvez seja uma opção interessante. Então, a gente tem que pensar nisso. No controle da dor crônica, né, os tricíclicos principalmente, como a amitriptilina, são usados no controle da dor, mas a gente tem que atentar porque a dose pode ser diferente, né? O fato de uma pessoa estar usando 25, 50 miligramas para tentar fazer controle de dor crônica não significa, no caso da amitriptilina, que ela vai estar tendo uma dose antidepressiva, tá bem? É utilizado na sensação do tabagismo, como por exemplo a bupropiona, né, que é a medicação aí mais utilizada junto com a nicotina para auxiliar as pessoas que querem parar de fumar. Pode ser utilizado também, gente, antidepressivo nos transtornos alimentares, como a fluoxetina é utilizada, a bupropiona é utilizada. Então tem nos transtornos alimentares, vou fazer o foco aí na fluoxetina, que é uma medicação utilizada no tratamento. E aí, vamos lá. Vamos continuar. E aí, gente, quando a gente está falando de inibidor seletivo da recaptação de serotonina, a gente diz que é mais tolerável, que os efeitos colaterais são menores, ou pelo menos assim, menos intensos, a pessoa adere melhor ao tratamento muitas vezes do que, por exemplo, no caso dos tricíclicos, mas não é livre de efeito colateral. Agora, um ponto muito importante é a gente salientar que os efeitos colaterais dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina costumam melhorar depois das primeiras semanas. A maioria deles. Não todos, mas a maioria deles. Isso é bom da gente falar,
porque isso aumenta a adesão, né? Se a gente está falando, por exemplo, de efeitos de náusea, enjoo, dor abdominal, diarreia, isso é muito comum no início do tratamento, mas é muito comum também que passe depois das primeiras semanas. E a gente dizendo isso, né, a pessoa costuma tolerar muito mais do que se ela achar, por exemplo, que vai sentir tantos efeitos colaterais assim para sempre, né, que a maioria passa. Então, aguardar, esperar, que muitas vezes esses efeitos colaterais vão passar. Não todos e não em todos os casos, tá bem? Pode causar no início do tratamento os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né, fluoxetina, sertralina, pode causar alteração de sono. É mais comum uma certa ativação do que uma sedação. Não é comum dar sonolência com sertralina, com fluoxetina, não é tão comum, mas em alguns casos pode acontecer. Então a gente está vendo aqui que é tudo muito variável de pessoa para pessoa. Mas é claro que a gente pode saber assim, o que é mais comum para poder orientar melhor, para poder entender melhor, enfim. Falei da disfunção sexual, que também é muito comum nessa classe, nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E aí, gente, eu falei dos tricíclicos. E os tricíclicos são representados, os antidepressivos tricíclicos, pela amitriptilina, amitriptilina, pela nortriptilina, pela imipramina, pela clomipramina. E que efeitos colaterais vão ser esses? Pode gerar boca seca, pode gerar ganho de peso, pode gerar visão turva, pode gerar retenção urinária, pode gerar alguma disfunção sexual também. Pode também gerar alterações no ritmo cardíaco. E aí, já pegando esse ponto, é importante a gente fazer uma monitorização, principalmente dependendo da idade, mas em geral a gente, né, eu na minha prática costumo fazer de todas as pessoas em uso com eletrocardiograma, por conta dessa possibilidade de alterar ritmo cardíaco, tá bem? E aí a gente monitora com o eletrocardiograma, para ver se tá tendo alguma alteração de ritmo, tá bem? Pra gente ter maior segurança. E aí, vamos lá. O John Milton falou que a arte da psicofarmacoterapia é saber bailar com os efeitos colaterais. E é verdade. Uma das coisas que a gente considera muito na escolha, né? Uma das principais coisas, né, John Milton, é efeito colateral. Que a gente vai escolher, geralmente, o perfil que tem menos efeitos colaterais e o perfil que se adapte melhor àquele paciente. Por exemplo, tem paciente que vai se beneficiar de algum efeito colateral ou outro. Tem efeito colateral que vai ser intolerável para uma pessoa e que para outra vai ser tolerável, que vai passar depois das primeiras semanas. Então, tem todas essas variações na hora da gente escolher, tá certo? E outra coisa importante que eu quero ressaltar aqui, que é uma estratégia que evita o uso excessivo de medicação, é a gente tentar usar a menor quantidade de fármacos para tratar a maior quantidade de coisas, ou de sintomas, ou de transtornos. O que eu quero dizer com isso, gente? Quero dizer o seguinte: se a pessoa, né, pensando lá no protocolo, no DSM, ela fecha critério para transtorno depressivo maior, mas também para transtorno de ansiedade generalizada. Ou, no caso, fecha para transtorno de ansiedade generalizada e para transtorno de pânico. O que eu vou escolher? Vou escolher, de preferência, uma coisa que trata tudo, né? Como, por exemplo, o escitalopram, ele tem evidência tanto para ansiedade social, quanto para ansiedade generalizada, quanto para transtorno de pânico. Alguém até falou ali para comentar do escitalopram. A sertralina, mesma coisa, ela tem evidência para transtorno de pânico, de ansiedade generalizada e para ansiedade social. Já, gente, a fluoxetina, ela tem mais evidência para, nos quadros ansiosos, no quadro depressivo é beleza, transtorno depressivo maior, fluoxetina é legal. Mas nos quadros ansiosos, que ela tem evidência mais robusta é para transtorno de pânico. Para o de ansiedade generalizada e para o de ansiedade social, já não é tão legal assim, né? E aí, a gente vai ficar tentando escolher o que tem o menor perfil de efeitos colaterais, ou pelo menos o perfil de efeitos colaterais mais tolerável, que tenha mais tolerância por aquele paciente específico. Vamos escolher a medicação que vai tratar, né, de preferência, tudo que a gente precisa com o remédio só, se for possível, né? Mas agora, um outro ponto que eu queria ressaltar com vocês é essa demora de 4 semanas aí pra gente ver efeito terapêutico. O que a gente faz?
nessas 4 primeiras semanas, né, que a pessoa está sofrendo muito com aqueles sintomas, ainda vai ter que esperar um tempo para começar a melhorar. Muitas vezes a gente costuma deixar alguma medicação até que o antidepressivo faça efeito. E aí, o que a gente vai escolher? Muitas vezes a gente recorre aos benzodiazepínicos, que são medicações ansiolíticas que têm o potencial de dependência, né, de tolerância, de a gente passar uma dose e daqui a pouco ter que aumentar a dose se a pessoa ficar usando contínuo, porque a pessoa vai ficando intolerante. Por exemplo, o clonazepam é um benzodiazepínico, o Rivotril, o famoso Rivotril. E aí, o que a gente faz? Inicia o benzodiazepínico clonazepam, por exemplo, o alprazolam, a gente inicia nas primeiras semanas, muitas vezes deixando só para se necessário, ou seja, se a pessoa estiver muito angustiada, tiver, por exemplo, uma crise de pânico, uma exacerbação muito grande dos sintomas ansiosos, e tomar naquele momento, né, até que o antidepressivo venha fazer efeito. E aí, às vezes vai ficar usando ali 4 semanas, 5 semanas, e aí depois a gente vai começar a diminuir até retirar. Quando a gente avisa, gente, que é temporário, diminui. A gente vê na prática que diminui o risco da pessoa ficar dependente. Né? Uma coisa é você passar um clonazepam, sei lá, para dormir e deixar ali ad eterno, a pessoa ficar renovando, pegando sempre remédio, toma todo dia. Uma outra coisa é a gente deixar só para quando a pessoa precisar, talvez não vai precisar todo dia, e por um período já delimitado de tempo, até que a sertralina ou a fluoxetina comece a fazer efeito, tá bem? Em alguns momentos, a gente vai ter que esperar para tirar, esperar a melhora para tirar, né? Quando a pessoa chega, por exemplo, em uso de benzodiazepínico, de clonazepam, que é o Rivotril, às vezes a gente faz uma redução bem progressiva, porque muitas vezes a pessoa chega usando há muito tempo. E aí, se a gente tirar de uma vez, ela pode ter sintoma de abstinência. Só que, quando a gente inicia, por exemplo, pensando aí só no tempo do antidepressivo fazer efeito, só no tempo do quadro melhorar, e só para quando os sintomas estiverem mais intensos, a gente diminui o risco de dependência. A gente diminui o risco da pessoa ficar usando para sempre aquele remédio, né? Então, já avisando, então, diante de tudo que eu falei, gente, a gente chega assim, uma das conclusões é que tudo depende de uma entrevista longa, de uma avaliação longa, de entender se a pessoa já usou medicação alguma vez, se foi legal, se teve muito efeito colateral, como é que foi a experiência daquela pessoa em relação àquela medicação, né? A gente tem que pensar nisso. E aí, agora eu tô trazendo uma visão, né, da perspectiva da medicina baseada em evidências, como eu ressaltei aqui algumas vezes, mas a gente pode pensar a medicação através de outras perspectivas. Por mais que a medicina baseada em evidências que vai dizer o que a gente vai escolher para cada situação, a gente pode pensar, por exemplo, que talvez num quadro de um transtorno depressivo leve, a própria psicoterapia, ela já pode ser suficiente. Agora, se está num quadro depressivo, em que aqueles sintomas estão tão intensos, estão invadindo tanto aquele sujeito, que começa até a atrapalhar no processo psicoterápico, talvez seja a hora de encaminhar para um médico prescrever um antidepressivo, por exemplo, para dar uma moderada ali, para que a pessoa possa falar. E aí a gente está entrando novamente nas éticas distintas, né? A ética da psiquiatria da classificação internacional é uma ética distinta da psicanálise. Mas eu acho que eu acredito muito que a gente pode utilizar a ética da psicanálise também para pensar o psicofármaco, né? Aí vai ter muita coisa pra gente dizer que não vai caber nessa live aqui, mas dá pra gente pensar, por exemplo, que é muito diferente quando eu trago pro meu paciente, né? Vou passar esse antidepressivo, ele vai resolver todos os seus problemas, você pode ficar tranquilo que daqui a pouquinho você tá sintomático, você tá beleza, curtindo a vida. Que não é isso, né? A gente sabe que não é isso. E uma coisa a gente dizer que, olha, passar essa medicação para poder te ajudar nesse processo, agora os sintomas estão muito intensos, esse quadro, ele necessita de ser medicado, tá te causando grande sofrimento, um prejuízo muito grande na sua vida, mas vai ser muito necessário que você faça o acompanhamento psicoterápico ou psicanalítico junto para entender por que essas questões afloraram nesse momento da sua vida, qual que é a relação desses sintomas com sua história de vida, com suas questões subjetivas. Então tem muita coisa pra gente pensar, né? Tô lendo aqui, Leomira Monteiro, se for paciente institucionalizado, como pensar a medicação? Olha, quando tá na instituição, a gente vai ter que pensar numa série de questões.
muitas delas semelhantes ao que a gente disse aqui para pessoas não institucionalizadas, né? Mas aí a gente tem que pensar, por exemplo, tá numa instituição do SUS, aí a gente vai precisar de pensar nas medicações disponíveis no SUS, né? Mas a lógica é mais ou menos a que orienta pessoas não institucionalizadas mesmo, né? Agora, tem situações em que a gente precisa de uma resposta mais rápida, pelo menos no sentido de uma tranquilização. E aí a gente vai ter que lançar mão de outras medidas. O antidepressivo, né, que a gente usa mais, os antidepressivos mais interessantes, de primeira linha, para tratar os quadros que eu tô dizendo aqui, lembrando, demoram algumas semanas para fazer efeito. E talvez nesse início a gente vai ter que usar alguma outra coisa, dei o exemplo dos benzodiazepínicos, para que aquele processo ali das primeiras semanas seja mais tolerável. Um ponto importante, gente, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, nas primeiras semanas pode piorar sintoma ansioso, principalmente naquelas pessoas que estão muito ansiosas, mas isso é nas primeiras semanas, para depois melhorar, né? Porque a gente viu que é 4 semanas para começar a ter efeito terapêutico. E aí, nesse momento, por exemplo, talvez a gente utilize benzodiazepínico. Aí agora, dizendo para a pessoa sobre isso, né, falando para a pessoa que, olha, é possível que haja uma piora nas primeiras semanas, na ansiedade, isso faz com que a pessoa consiga tolerar melhor. Mas é claro, deixando uma opção, se estiver muito intenso, como umas gotas de clonazepam, por exemplo, né? Então, temos que pensar nisso. Ana Paula perguntou qual o tempo máximo que uma pessoa pode usar o Rivotril. Então, não tem um critério definido de tempo máximo, né? Mas, na verdade, o tempo mínimo possível, né? Por quê? A gente costuma utilizar, por exemplo, o Rivotril nas situações em que a gente está iniciando o antidepressivo e ele ainda não teve a resposta, como eu disse. Então, é interessante que assim que a pessoa começar a ter resposta e começar a melhorar os sintomas ansiosos, por exemplo, da gente começar a fazer desmame, diminuir dose. Não tem um tempo máximo, não tem essa definição, né? Mas fato é que quanto mais tempo usa e quanto maior a dose, e se usa todo dia, por exemplo, né? Isso vai aumentando a chance de ter efeitos colaterais e de ter principalmente a dependência e a tolerância. No sentido de a gente ter que ficar aumentando dose para obter o mesmo efeito que às vezes tinha com uma dose menor no passado, que a pessoa vai ficando tolerante com essa classe de medicação, que são os benzodiazepínicos. E aí, gente, esse é um ponto bastante importante, né? Porque a gente vê que a gente usa, e pode ser bom, né? O Rivotril, por exemplo, mas, né, o uso realmente crônico pode ser problemático. Mas também não é nesse sentido de dizer, olha, nunca se usa Rivotril, tá certo? Ó, e Ana Paula, é bom não usar por muitos anos mesmo, tá? O Rivotril, ele tem uma série de problemas relacionados. O Rivotril, não só eles, né? Os benzodiazepínicos, que um deles é o Rivotril. É bom não usar por muitos anos por conta desses riscos, né? Risco de dependência, existe risco de afetar a memória, né? De um prejuízo importante da memória. Existe o risco de queda, principalmente quando vai chegando na idade idosa. Então, tem várias questões que dizem pra gente aí não utilizar por tanto tempo. Por isso que geralmente é interessante utilizar com o tempo já, né, pensando já em tirar. Olha, assim que você melhorar, a gente vai começar a retirar. E utilizar também sob demanda, muitas vezes. Ficou muito ansioso, a gente deixa um tanto de gotas delimitadas de quanto, ou de comprimido, por exemplo, um comprimido de algum benzodiazepínico nos momentos de maior angústia, maior ansiedade, em vez de deixar fixo. Isso é uma estratégia que a gente faz, tá bom? E que costuma dar certo, costuma ser interessante. E aí, gente, o que eu queria dizer pra vocês é que as leituras em relação, assim, a quando iniciar, que grau de sofrimento, no sentido, né, que grau de humor deprimido que vai levar a gente a iniciar a medicação, isso pode ser pensado de maneiras distintas, né? Tem lentes teóricas distintas. No caso da classificação internacional, da psiquiatria mais hegemônica, a gente pensa se configurou critério de transtorno, né? Por exemplo, tem tantas semanas de sintomas que duram a maior parte do tempo, tem prejuízo funcional, que é uma coisa que no DSM parece muito, essa coisa do prejuízo funcional, né? Tem critérios muito bem definidos, então tem essa perspectiva. Mas a gente pode trabalhar com uma outra perspectiva, que hoje eu escolhi não falar muito dela, mas ressalto que ela muito me interessa,
que é a perspectiva da psicanálise nessa situação, por exemplo, em que o sintoma está invadindo tanta pessoa que ela começa a ficar paralisada, a terapia não anda, o processo analítico não anda, né? Aquilo tá muito invasor. Aí a gente usaria nessa perspectiva o antidepressivo para dar uma moderada ali nesse sofrimento, dar uma apaziguada, e não necessariamente de remitir sintoma. Até porque a gente vai pegar sintoma pela psiquiatria baseada em evidências, sintoma é uma coisa. Pela psicanálise, sintoma é outra coisa. Então, por isso que não dá pra gente fazer um paralelo das duas coisas. E aí, quando a gente tenta fazer esse paralelo, às vezes dá problema, causa confusão de entendimento, confusão teórica mesmo, que é o que eu ressalto muito aqui. Talvez, por mais que o paciente tenha uma estrutura psicótica, na psicanálise, talvez ele não esteja manifestando sintomas psicóticos como delírio, alucinação, a ponto de a gente considerar um quadro psiquiátrico como uma esquizofrenia. Tem o caso das psicoses ordinárias, por exemplo, que não tem fenômeno alimentar, né? E pode ser que numa estrutura psicótica, a gente tem que iniciar um antidepressivo em algum momento. E isso mesmo nos quadros psicóticos, né, do DSM, por exemplo. Isso é importante a gente dizer. Uma pessoa com esquizofrenia, mesmo pensando no diagnóstico lá do DSM, em algum momento ela pode apresentar um quadro depressivo, né? Então, em algum momento, talvez a gente tenha que usar um antidepressivo se a pessoa estiver apresentando um transtorno depressivo, mesmo que ela tenha uma esquizofrenia, sabe? E aí, ó, vamos olhar o bate-papo. A Rafaela perguntou qual classe tem menor efeito colateral de disfunção sexual. Se fala muito na bupropiona, né? Que a bupropiona seria uma opção aí. Mas na prática, a bupropiona como antidepressivo, a gente vê que ela não é tão legal assim. O efeito antidepressivo não é tão bom quanto de outras medicações. Então a gente tem que pesar, né? Porque agora uma coisa importante, a gente tá falando muito de efeito colateral sexual aqui de antidepressivo. Só que tem outro ponto. A pessoa, quando ela tá muito deprimida ou muito ansiosa, ela pode ficar sem libido. Ou pode reduzir muito o libido. Então, talvez o tratamento... E aí a gente tá falando de medicação aqui, então sempre tô citando medicação, mas lembra, né, que sempre, né, grande maioria das vezes, quando a gente tá usando medicação, né, tá na terapia, ou a gente vai encaminhar para terapia, ou para análise. Então, importante a gente fazer essa ressalva aqui. Mas pensando, né, na pessoa que tá muito triste, muito deprimida, ela já pode ter uma alteração de libido por conta do humor, né, ou do humor ansioso, ou do humor deprimido. Às vezes ela tá muito hipobúlica, que é a redução de vontade, anedônica, que é a redução do prazer nas coisas, uma redução da libido própria também do quadro, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes se atribui a medicação, mas pode ser algo ali, tanto de um quadro, transtorno, pensando na psiquiatria, e algo da subjetividade da pessoa. Então não necessariamente a redução da libido vai ser por conta do psicofármaco. A gente tem que ter bastante cuidado na hora de ouvir isso, de entender a história que a pessoa está trazendo. E aí, Sami Silva falou o seguinte: pode-se afirmar que a sertralina é mais importante que o Rivotril no tratamento? Olha, de alguma forma, sim. Vamos lá. O que acontece? A gente chama, né, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, pensando na depressão agora, né, que a gente viu que antidepressivo é usado em um monte de situação. A gente é considerado primeira escolha, né? Então, o tratamento, de fato, é com a sertralina, por exemplo, que é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, o tratamento farmacológico. A gente vai usar, às vezes, o Rivotril só naquelas primeiras semanas, para quando a sertralina não estiver fazendo efeito ainda, né? Para aquilo dar uma apaziguada ali, dar para a pessoa tolerar esse processo até que a medicação faça efeito. Então, de alguma forma, dá para dizer que a sertralina é mais importante, porque a nossa intenção é que a pessoa só fique com ela, inclusive se a gente está iniciando ela. Inicia o Rivotril no inicinho ou outro benzodiazepínico só para ela tolerar até que a sertralina faça efeito. Beleza? Ani Paiva: a psicanálise é a favor da medicalização do paciente? Então, gente, essa é uma pergunta que é complexa eu dizer, como, né, eu não sou psicanalista, eu estudo, mas não sou psicanalista. Mas é o seguinte, tem um psiquiatra que é psicanalista muito famoso, que é o Francisco Paes Barreto, ele é famoso aqui em Belo Horizonte, que diz o seguinte: a questão não é dizer se a psicanálise é contra ou a favor de remédio. A questão é pensar o lugar da medicação no tratamento, né? O problema é quando se atribui um lugar de centralidade
e se perde na escuta, se perde no processo analítico, no processo psicoterápico. Então não é dizer se é a favor ou contra, é só pensar esse lugar, que talvez o que a gente vê na psiquiatria mais hegemônica é uma centralidade, como se fosse a única ferramenta, ou como se fosse o principal, né, sendo que tem outras coisas, sabe? E aí, quando a gente, só fazer uma outra ressalva, quando a gente usa o termo medicalização, a gente não tá dizendo especificamente de dar remédio, tá? Medicalização, esse conceito, ele tem mais relação com... Como é que eu vou dizer? Deixa eu explicar para vocês. Medicalização seria o processo que transforma questões que antes não eram consideradas médicas em problemas médicos, né? Por exemplo, você começar a tratar o luto não patológico, um luto natural, como algo da medicina, né? Isso é medicalização. Agora, o uso excessivo de medicação, a gente vai usar um outro termo, né? Que é medicamentalização, que seria o uso de medicação em situações que anteriormente não eram consideradas problemas médicos e por isso não exigiam tratamento farmacológico, né? Aí seria medicamentalização. Você usar medicação para situação que antes não era considerada doença, por exemplo, né? Então é mais nesse sentido. Agora, lembrando, gente, que existe um excesso de uso de medicação, eu acredito nisso, há um excesso, tanto por conta de, na minha perspectiva, de uma ampliação dos diagnósticos, ou seja, quando você pega no DSM, coisas que lá atrás talvez não fossem consideradas doença, hoje isso aumenta o uso de medicação, e até pelo mau uso, né? Se você não interpreta, ou se você não sabe os critérios direitinho lá do DSM, talvez você use em mais situações em que às vezes antidepressivo não é aprovado, né? Por exemplo, um quadro de transtorno de personalidade borderline, descrito lá no DSM, por mais que eu tenha algumas ressalvas em relação a esse transtorno, mas mesmo pensando nessa perspectiva, não tem uma medicação com evidência para tratar esse transtorno. A gente vai tratar em manifestação. Às vezes a pessoa com transtorno de personalidade borderline vai ter um transtorno depressivo associado, comórbido, aí sim. Mas esse negócio de dizer que antidepressivo, que antipsicótico trata o transtorno de personalidade, isso não existe, né? A gente vai tratar manifestações sintomáticas ali, tentar de alguma forma ajudar a melhorar a questão da impulsividade, enfim. Mas, né, lembrando que não há um tratamento no sentido de tratar o transtorno em si. Tá bom? E aí, quando a gente não sabe, né, por isso que, assim, a gente saber que medicação é indicada para cada caso é muito importante pra gente evitar de passar medicação que não funciona numa situação, né, que não tem evidência para tratar aquilo. Ó, a Leomira falou o seguinte: a medicação sempre virá primeiro depois da terapia? É um modelo que praticamos e será que haverá mudanças nessa avaliação? Ó, gente, essa pergunta é importante, muito importante. Eu tô trazendo aqui, especificamente das indicações de medicação, eu tô falando de psicofarmacologia, mas eu não tô dizendo exatamente que este é o tratamento, né, ou o único tratamento do transtorno depressivo, por exemplo. Não, de jeito nenhum, né? Tô falando de outras, né, de uma outra perspectiva, tô dizendo da psicofarmacologia, mas, pelo contrário, talvez a psicoterapia, a psicanálise, a análise, enfim, talvez virá antes até. Inclusive, assim, na minha prática, eu tenho a sorte, o privilégio de receber... A maioria dos meus pacientes são encaminhados por profissionais que são psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, profissionais da saúde mental como um todo. Então, muitas vezes eles já estão no processo psicoterápico e aí o próprio psicólogo ou psicanalista percebeu a indicação de encaminhar, né, para um uso da medicação, né, e aí que foi encaminhado. Então, não tem essa ordem não, né. Inclusive, vão ter muitas situações, inúmeras, que o psicofármaco não vai ser indicado, né, que vai ser indicado um processo psicoterápico. Existem muitos sintomas subjetivos, né, sempre subjetivo, né, quando a gente fala sintoma pela perspectiva da psicanálise, mas existe muito conflito psíquico, muitas questões da subjetividade que não se configuram no transtorno, né? E mesmo quando se configuram, quando a gente consegue encaixar ali no transtorno, o tratamento psicoterápico vai ser, assim, indispensável. Grande maioria das vezes, né? Hoje, quase todos os meus pacientes, quase todas as pessoas que eu escuto estão em processo psicoterápico com algum profissional, né? Então, é importante a gente ressaltar isso.
E aí, um outro ponto, eu tô dizendo que é o que eu considero mais interessante, é o que eu considero muito importante, então, mas eu entendo que há uma perspectiva, sim, de privilegiar a medicação em detrimento da escuta, em detrimento do processo psicoterápico, e que isso é complicado. Aí sim a gente tem muitas críticas a fazer, né? Quando se centraliza a medicação em detrimento de outras coisas, né? Quando você coloca a responsabilidade num comprimido e de alguma forma você desconsidera toda a subjetividade daquela pessoa, aí é um problema. E aí a gente precisa de entender de psicofarmacologia justamente para criticar esse modelo, tá bom? Muito obrigada, Laiana. A Ani Paiva falou o seguinte: você poderia comentar sobre o uso de antidepressivo e ansiolítico por crianças, por favor? Então, eu não me sinto muito à vontade para falar no uso especificamente na população de crianças, porque na psiquiatria existe uma especialização em psiquiatria infantil, né? Apesar que a gente estuda um pouco, a gente roda nos ambulatórios de psiquiatria da infância e da adolescência, né? Mas eu não tenho tanta propriedade para dizer. O que eu posso falar brevemente é que na infância existem medicações aprovadas para determinadas faixas etárias e outras que ainda não são aprovadas, né? E que na criança os sintomas se manifestam em alguns quadros, como por exemplo transtorno depressivo, a apresentação pode ser um pouco diferente da do adulto. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então é importante a gente saber das indicações, dos quadros, de como é que se manifesta nas crianças, que pode ser uma manifestação diferente. Então, vai ser diferente a perspectiva farmacológica também. E a perspectiva também no sentido de pensar no significado da prescrição do psicofármaco também vai ser diferente. Se a gente for pensar no excesso, por exemplo, na medicamentalização da infância, ou da medicalização de coisas que não eram consideradas transtornos e problemas de hoje está sendo considerado, como, por exemplo, algumas situações, não estou dizendo que o TDAH não existe, por favor, não é isso, mas algumas situações que antes não seriam consideradas doença, hoje talvez já consiga entrar no TDAH. É claro que existem quadros de TDAH que são muito mais, que são sérios, que realmente faz sentido entrar com medicação, mas a gente também precisa de fazer a crítica que está tendo um excesso diagnóstico de TDAH, né? Mas aí não seria o caso de antidepressivo e ansiolítico, aí a gente está falando de uma outra classe, né? Mas assim, é muito importante, assim como a gente pensar que atribuir a centralidade do tratamento ao antidepressivo ou algum outro psicofármaco pode ser um problema, no sentido de desresponsabilizar as questões subjetivas da pessoa, de desresponsabilizar o meio que ela vive, de desresponsabilizar o Estado, colocando tudo, né, um remédio vai resolver, é um problema. E quando a gente pensa em criança, a gente tem um fator a mais, né, que a gente está falando de criança que está dentro de um contexto, que está dentro de uma família. Então, tem repercussões aí, tem demandas diferentes, muitas vezes a demanda vai vir mais dos pais ou de quem convive com aquela pessoa, do que com aquela criança, do que vindo da própria criança. Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? E aí, a gente tá caminhando pro final. Eu pensei numa live de 1 hora, mas como deu essa intercorrência, a gente estendeu um pouquinho. E eu quero agradecer a vocês, todos que estão aqui. E essa conversa, ela pode se estender, né? Vocês podem comentar aí, depois vou deixar a gravação salva. Tem muita coisa pra gente falar. Como eu disse, eu preferia hoje escolher um pouco, falar mais dessa perspectiva da psiquiatria baseada em evidências, da psiquiatria da classificação internacional, pra gente entender como se dá a prescrição, né? Pra ter argumento até pra embasar a crítica em relação aos excessos, né? Tanto pra gente poder pensar em qual é o lugar da medicação no tratamento, né? Eu acredito muito que muitas vezes a gente, né, na psiquiatria a gente acaba dando uma centralidade excessiva à medicação em detrimento de outras coisas, e isso pode ser um problema, né? Então, mas a gente precisa de entender do que se trata antidepressivo, de como é que os psiquiatras pensam, pra gente poder criticar, né? O Pablo Vinícius, Ana, boa noite. Perdi o início da fala. Caso ainda não tenha dito, se puder falar um pouco mais sobre o curso, haverá uma interlocução com a psicanálise também? Ou o foco será na psicofarmacologia? Ótimo, obrigada pela pergunta, viu?
Então, pra gente finalizar, Pablo, vamos falar um pouquinho sobre o curso. O que eu pensei pro curso? Eu pensei que é muito importante, até pra gente começar a pensar a partir da perspectiva da psicanálise em relação à medicação, é muito importante que primeiro a gente entenda, né, sobre que ótica, que lente a medicação é prescrita. Né? E a gente sabe que a escolha, as indicações, os transtornos são através da perspectiva da medicina baseada em evidências e da classificação internacional. Então, as primeiras aulas, elas vão ser mais direcionadas à farmacologia, na parte bem neuroquímica ali. Aí depois a gente vai passar pelas classes, mas aí a gente vai falar das classes numa aplicação mais prática, né, na parte clínica, para depois a gente trazer uns textos que são, né, de orientação, muitos deles, mas não todos, de orientação psicanalítica, isso no finalzinho do curso, tá bom? Pra gente pensar em relação, né, aos efeitos simbólicos da medicação, ao lugar da medicação no tratamento, como que a psicanálise pensa a prescrição. Então a gente vai ter uma interlocução com a psicanálise também, principalmente nas 3 últimas aulas, tá bom? Lembrando a estrutura, são 8 aulas, de mais ou menos vai variar 1 hora cada, aulas teóricas, mas vão ter mais 4 horas, de 1 hora por semana, no caso, de aplicação mais prática, de trazer simulações de caso clínico pra gente pensar o conteúdo teórico aplicado na prática, tá bem? E aí são 2 aulas por semana, mais essa uma aula com aplicação mais prática. Então, uma média de 3 horas semanais, o curso tem duração de 4 semanas, e vai ter um dia da semana, um turno de cada semana, que eu vou deixar pra gente conversar, né, pra esclarecer dúvida, pra vocês comentarem, discutirem, colocar o ponto de vista de vocês. Beleza? Muito obrigada, gente, pela presença de todos. Fiquei muito feliz. Desculpa o pequeno problema que deu, mas acho que deu certo no final, foi possível, com todas as intercorrências. E é isso, vai ficar disponível no feed. Beleza? Tchau, tchau pra vocês. Boa noite.